Olá, eu sou o professor Ciro Burgos e sou o coordenador do curso de Ciências Econômicas, Empreendedorismo e o tecnólogo em Logística da Unidom Bosco. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema bastante delicado e um tema bastante atual, que é a questão da política econômica, né? O que acontece quando a gente pensa em política econômica? A política econômica ela é um conjunto de ações que são realizadas por quem? Pelos agentes governamentais. Então, nós temos ali os agentes que fazem política econômica, hoje são, na atual estrutura de governo, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão sobre o quais os demais estão ali organizados, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, o Ministério da Fazenda e, de alguma forma, o Ministério do Planejamento e o de Desenvolvimento Industrial, né? Então, nós temos, na política econômica, do ponto de vista teórico, nós temos alguns objetivos de política econômica. E esses objetivos, eles podem ser resumidos, assim, nessas questões que eu vou colocar agora. Então, os principais objetivos de política econômica são obter altos níveis de emprego, ou seja, o governo, os agentes governamentais deveriam ter como objetivo da política econômica, um dos principais é reduzir o nível de desemprego, ou seja, obter altos níveis de emprego. O segundo objetivo é o crescimento do produto interno bruto, do PIB. Então, esse se explica por si só, o governo deveria, os agentes governamentais, eles devem estimular o crescimento da economia e, por consequência, o crescimento do produto interno bruto. O terceiro objetivo seria a estabilidade econômica. E aí a gente trabalha sobre duas óticas, a estabilidade interna, que é mais do ponto de vista da inflação, e a estabilidade externa do ponto de vista aí das questões que envolvem o comércio exterior, mas vamos falar em estabilidade econômica. E temos também a política de rendas, que no sentido é a questão da distribuição, programas de redução da desigualdade, ou seja, de distribuição de renda, e temos a política do ponto de vista externo, a política cambial e a política comercial. Então, quem faz a política econômica? Os agentes governamentais, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e os ministros da área econômica. E nós temos aqui uma questão hoje que é muito atual, né? É uma discussão entre o Banco Central e o restante do governo, digamos assim. Por quê? Alguns anos atrás, se não me engano, em 2021, houve uma mudança no arcabouço legal e, a partir de então, o Banco Central passou a ser autônomo. O que isso quer dizer? Que o Banco Central tem uma diretoria eleita e referendada, no caso, indicada pelo Senado Federal, né? E essa diretoria ela tem mandato, né? Mandato fixo. E nesse mandato, por exemplo, é um mandato de 4 anos que não coincide com os 4 anos da presidência da República, da mudança de governo. Então, hoje tem uma discussão bastante ativa aí na questão, que é o Banco Central hoje, por exemplo, ele está indo num caminho de política diferente do que o governo iria fazer. Então, vamos pensar no seguinte: quem faz a política fiscal? Isso é o governo, o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda faz a política fiscal e significa o que fazer política fiscal? Aumentar ou reduzir os gastos do governo, aumentar ou reduzir a questão fiscal, ou seja, estimular a economia, né? Estimular a economia, trabalhar a questão da redução ou aumento de impostos, né? Então, política fiscal. A política monetária, sim, essa é a atribuição do Banco Central, mas sobre a lógica, sobre a determinação de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Então, quem estabelece as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central tem que executar essa política. O Conselho Monetário Nacional ele é formado pelo presidente do Banco Central,
pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, né? O presidente do Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda. Então, vejam só, essa discussão toda que envolve a política econômica como um todo é mais afeita ao quê? A questão cambial, que aí a questão cambial é o Conselho Monetário, mas a execução cambial, o controle, o acompanhamento da questão cambial é o Banco Central que faz, e a questão da política monetária, basicamente a questão da taxa de juros, a quantidade de moeda em circulação, mas essencialmente a questão da taxa de juros. Então, o que acontece? Nós tivemos uma mudança recente de governo. Esse governo ele quer fazer uma política expansionista. Por quê? Porque a economia brasileira ela precisa voltar a crescer para gerar empregos, para gerar atendimento das necessidades sociais. Então, o governo atual quer fazer a economia crescer, né? Então, ele quer fazer uma política expansionista, né? No sentido de criar mecanismos de ampliação dos gastos. Mas quando eu falo gasto, isso é importante a gente entender. Gasto em economia é consumo, mas é também investimento. Então, quando eu falo gasto, política fiscal, aumentar os gastos, não é só aumentar gasto de manutenção da máquina, é aumentar investimento. Por exemplo, infraestrutura, escolas, hospitais, né? Aumentar o investimento. Inclusive, tem uma discussão aí também atual, né? Sobre o que é gasto, o que é investimento. Por exemplo, o governo, o presidente Lula, ele coloca que gasto em educação num país como o nosso não é gasto, não é gasto. Ele fala que é investimento, na verdade é investimento. Ele diz que não é custo, né? Não é custo, é investimento. Eu até concordo com isso. Por quê? Porque nós temos que melhorar a nossa capacidade de formação dos brasileiros para que eles possam aumentar a sua competitividade, a sua atuação no mercado de trabalho. Nós vamos voltar aqui, então, para o cerne da nossa discussão de hoje, que é política econômica, né? Então, eu posso ter a política expansionista. O que é isso? É uma política econômica que visa o crescimento da economia. E eu posso ter uma política econômica contracionista, né? E aí é que está o imbróglio, aí é que está a questão que está se discutindo hoje. O governo, como um todo, ele é expansionista. Porque a economia precisa voltar a crescer, nós precisamos reduzir a desigualdade, nós precisamos retomar o patamar do nível de empregos, né? E o Banco Central, ele está fazendo uma política ainda contracionista. Por quê? Porque quando eu aumento a taxa de juros, o que acontece? Quando eu mantenho uma taxa de juros muito elevada, o que acontece? O que acontece é que eu diminuo o consumo. O que acontece é que eu diminuo o estímulo aos negócios produtivos. E nós temos uma parte da economia que se chama economia real, onde acontece a produção, a prestação de serviços, e nós temos a economia monetária ou economia nominal. A economia monetária é onde circula o dinheiro. Então, o que acontece? Se eu tenho uma taxa de juros muito elevada, o que isso acaba fazendo para a economia como um todo? Acaba estimulando o rentismo, ou seja, acaba estimulando aquela parte da economia que é a economia monetária. Imagine que eu tenha, sei lá, 2 milhões de reais, né? Se eu tiver um rendimento pequeno, moderado nas aplicações financeiras, talvez eu me sinta estimulado a empreender, a utilizar esse dinheiro para criar um negócio produtivo na economia real. Agora, se eu tenho uma taxa como nós temos hoje, uma taxa básica da economia, a taxa Selic, de 13,75% ao ano, que é, sem dúvida, a maior taxa de juros básica do mundo. Não tem outro país no mundo que tenha uma taxa Selic tão elevada como a nossa. Se eu pegar esses 13,75 e tirar a inflação dos últimos 12 meses, que foi divulgada hoje, né, que é 5,6, vamos facilitar a nossa conta, vamos fazer 13 menos 6 para facilitar a conta, né? Então, lá eu tenho em torno de 7 alguma coisa, não é isso? De juros reais na economia brasileira, tomando por base a taxa Selic, né?
taxa Selic é um investimento, uma aplicação financeira que eu faço, conservadora no tal do CDI, que é irmão gêmeo da taxa Selic, né? A diferença é de centavinhos ali no final, nas duas últimas casas da conta, né? Então, se eu tenho uma taxa básica de economia tão elevada, isso acaba desestimulando o investimento no setor produtivo, na economia real. E estimula quem? Estimula o rentismo, né? Essa é uma questão. A segunda questão é que isso também encarece muito a tomada de empréstimos pelo setor produtivo e pelas pessoas físicas. Por quê? Porque o ponto de partida é esse 13,75 ao ano. E o que vai acontecer a partir de então? Tem o spread, que é o valor que o banco vai cobrar acima dessa taxa básica de quem for tomar um empréstimo. Então, isso encarece muito o empréstimo do setor produtivo como um todo e das pessoas físicas. Também desestimula, então, o crescimento da economia. E essa é a questão que está em discussão hoje, né? Por quê? Saiu o relatório a decisão do Copom de ontem de manter a taxa em 13,75%, mas no mesmo dia o IBGE publicou um número, que é um número que mostra, vou até olhar o número aqui para não falar assim de cabeça, né? Mas o número o IPCA, ele ficou em 5,6%, tá? Em 5,6% nos últimos 12 meses, tá? Enquanto que, se a gente olhar o gráfico que o próprio Banco Central coloca na sua página lá, mostra claramente uma tendência de queda da inflação. Se eu for aqui olhar, por exemplo, em março de 2022, a inflação, o IPCA era de 11,3%, acumulado em 12 meses. Ontem foi divulgado nos 12 meses, nós temos aqui de março, na verdade, de fevereiro, perdão, que é o último dado de fevereiro, né? De fevereiro de 2023, nós temos nos últimos 12 meses a inflação em 5,6%. Então, é contraditório a gente ver que o Banco Central decidiu manter essa taxa elevada e, ao mesmo tempo, ele não sinalizou que na próxima reunião do Copom ele tem a possibilidade de baixar. Ele sinalizou a possibilidade de aumentar a taxa. Então, é uma sinalização contraditória. Por quê? Porque ele deu a sinalização de que a inflação vai aumentar, quando, na verdade, os números que ele mesmo divulgou na página dele de hoje, se entrar na página do Banco Central, vai olhar, tem lá uma tendência de queda da inflação. E a gente percebeu também que a inflação dos alimentos, que é um componente extremamente importante na questão da inflação, também diminuiu significativamente. Então, o que acontece? O Banco Central dá a impressão de que ele está atuando contra os interesses nacionais. Por quê? Porque não há como justificar uma política tão dura, uma política monetária tão dura, quando nós temos uma inflação que não é uma inflação de demanda. Como é que pode ser uma inflação de demanda se o desemprego está elevado, se a economia não vem crescendo? Ela pode ser uma inflação de oferta, existe essa possibilidade. Alguns produtos que faltaram por causa da questão internacional, da guerra da Ucrânia e tal, que fizeram elevar. Ela é uma inflação de expectativas. O próprio Banco Central está dando sinais negativos. Por quê? Porque quando ele fixa, inclusive, quando ele diz que é contra, por mais que seja o Conselho Monetário que faz a meta, quando ele diz que é contra estabelecer uma meta mais realista, porque nós temos uma meta de inflação de 3%, né? Que é uma meta irreal. E o Banco Central, já nos 2 últimos anos, ele já descumpriu a meta. Ele teve que se justificar, porque o Banco Central, o sistema de metas de inflação, estabelece a meta anual, que já é um erro no meu entender. Essa meta deveria ser uma meta plurianual, 2, 3 anos pelo menos, para que não fosse tão sujeita a essa questão das expectativas, né? Tem que ser uma meta mais de médio prazo, no meu entendimento. Mas quando ele fixa uma meta baixa, e mesmo assim
uma meta tão baixa que ele não cumpre durante 2 anos, que ele teve que se justificar perante o Senado, ele tem que fazer a justificativa, explicar por que ele não conseguiu cumprir a meta, né? Então, isso sinaliza, né, que nós estamos numa situação ruim. Se você cria uma meta mais realista, por exemplo, aumenta essa meta de 3% para 5%, o que acontece? Provavelmente nós teríamos condição de chegar muito próximo dessa meta ou até cumprir essa meta. Então, você sinaliza de que a economia está caminhando para realmente uma estabilidade econômica. Se você mantém uma meta muito baixa e não cumpre 1 ano, não cumpre 2 anos, não vai cumprir pelo 3º ano, isso sinaliza, dá um sinal muito ruim para a economia, e aí o famoso mercado, né, ele aproveita disso. Por quê? Porque o mercado, na verdade, ele não quer estabilidade econômica. Infelizmente, o mercado, como se chama o mercado, né, ele quer altos lucros. Para quem? Para ele, para o mercado. Então, nós temos aí uma situação bastante complicada. Por quê? Quem ganha com taxa de juros elevadas? O mercado financeiro, que é uma parcela do mercado, mas é o mercado que as pessoas realmente... Quando fala mercado, é o mercado financeiro. Mas o mercado é algo mais amplo. Mas esse mercado, o mercado financeiro, ele ganha com as altas taxas de juros. Os rentistas ganham com as altas taxas de juros. Então, o que eu diria nesse caso? Eu diria que o Banco Central ele é autônomo. Sim, é autônomo. O Banco Central dos Estados Unidos também é autônomo. Qual é a diferença do Banco Central hoje brasileiro e o Banco Central norte-americano? Que lá chamaram Federal Reserve, né? A diferença é que lá nos Estados Unidos, por mais que ele seja autônomo, ele atua de uma forma que seja uma forma que tenha bom senso. Não faz sentido um banco central querer ser independente, porque ele não é independente. Ele faz parte das autoridades monetárias brasileiras. Então, ele não é independente, ele é autônomo, ele tem autonomia para fazer algumas coisas, mas o ideal seria que ele fosse autônomo, mas que conversasse com o governo, que tem um plano de desenvolvimento, que tem um plano de crescimento para a economia, e conversasse no seguinte sentido: vamos buscar ajustar o nosso discurso para o bem da economia do país. Então, essa que é a questão de fundo que existe hoje, muito bem colocada. Por quê? Tem outra situação que a gente percebe: quem faz a política fiscal não é o Banco Central, mas o Banco Central, em todos os seus momentos, lá nas atas do Copom, porque a política fiscal, quer dizer, ele está botando a colher no que não lhe diz respeito, né? Mas, por um outro lado, ele sinaliza de uma forma que a estabilidade não vem, e isso acaba prejudicando também a política fiscal. Então, essa é uma questão que as pessoas também precisam entender. Quando o Banco Central mantém uma taxa de juros elevada, isso também prejudica a questão fiscal do país. Por quê? Porque o governo, o Brasil, tem uma dívida que ele tem que pagar, que boa parte dessa dívida é impactada pela taxa Selic. Então, quando se mantém uma taxa de juros muito elevada, também se prejudica a questão dos juros da dívida do país. Então, é um tema bastante interessante, é um tema bastante complexo, né? É um tema que daria para a gente conversar assim durante muito tempo, né? Mas hoje foi mais uma pincelada. E só para finalizar, então, a política econômica, quem faz? Os agentes monetários, as autoridades monetárias, né? Conselho Monetário Nacional, Banco Central e os ministros da área econômica. Política fiscal, política monetária, política cambial. Política monetária e cambial tem um pouco a ver. Monetária é Banco Central, cambial também é o Conselho Monetário, mas quem executa a questão cambial é o Banco Central. E daí nós temos a política de rendas, que eu vou falar em outro momento, com mais detalhe, e a política comercial, que envolve a questão do comércio internacional. Foquei um pouco mais hoje na questão da política monetária, falei um pouco de inflação. Em outro podcast eu falo um pouquinho mais sobre outras questões. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.